Princípios de relacionamento e lar cristão. Vamos começar a estudar sobre esse assunto tão importante. Gostaria de trazer para vocês alguns princípios. Eu gostaria até de destacar a palavra princípio para que possamos entender o que vamos estudar, tá bom? Nesse momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você tiver também o Mensagens aos Jovens, o Lar Adventista, Cartas a Jovens Namorados, algum material de relacionamento do Espírito de Profecia, quero aconselhar você também a ler esses livros, tá bom? Para que você possa ter mais base, ter mais informação, mais orientação de Deus, para que você possa construir um lar feliz. Vamos então abrir a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir no livro de Gênesis, tá bom? Gênesis capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2 vai nos dar uma base muito importante para como começar um relacionamento, como começar uma família da maneira correta, da maneira bíblica. Esses princípios estão espalhados em toda a Bíblia, mas no livro de Gênesis capítulo 1, 2, vamos ter ali, bem no começo, como Deus iniciou a primeira família, como Ele criou a primeira família, e dentro daquele contexto, nós vamos ter ali bastante princípios para também começar uma família hoje. Aqueles que querem ter uma família, né? Ter um lar. Ok? Tudo bem? Mas antes de tudo, quero convidar você a fazer uma breve oração comigo. Querido Pai, estamos aqui agora com a Bíblia aberta. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender os princípios de relacionamento lá cristão. E pedimos que o Espírito Santo possa dirigir completamente a nossa mente e a nossa vida e que possamos ter famílias felizes, guiadas pelo Espírito Santo e também unida e criada e orientada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá então? Vamos dar uma olhada aqui. Se você reparar em Gênesis, lá no começo, capítulo 1, nós vamos ver que Deus, no primeiro dia, Ele criou a luz. Deus disse, haja luz e houve luz. No segundo dia, Deus separou as águas do céu e da terra. Olha só que interessante. No segundo dia, separou as águas do céu e da terra. No terceiro dia, criou a terra seca, os mares e as plantas. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. Já no quinto dia, criou os peixes, as aves. No sexto dia, o grande dia, muito importante para o ser humano, Deus criou os animais terrestres e o ser humano, o homem e a mulher. Exatamente, no sexto dia, o homem e a mulher foram criados. E aí, o grande dia, no sétimo dia, o sábado, Deus descansou. Então, o ser humano, o primeiro sábado que eles descansaram foi exatamente o primeiro sábado da criação, junto com Deus. A família guardando o sábado, descansando no sábado, junto com Deus. Muito importante isso. Por que começar um estudo sobre relacionamento lá cristão falando sobre os dias da criação? E o que aconteceu em cada dia? Bom, isso é importante, porque antes de tudo, antes do homem e a mulher existirem, Deus estava organizando o ambiente onde eles iam morar. A casa, o lar de Adão e Eva. Deus estava cuidando de tudo. E Adão e Eva nem pensavam em existir. Deus já estava organizando, orquestrando as coisas para que essa família viesse a existir. Vocês estão percebendo os princípios aí? Então aqui nós vamos aprender a primeira lição. A primeira lição e a principal lição é: deixa Deus guiar. Devemos deixar Deus guiar. Precisamos deixar Deus conduzir todo o processo da sua família, de você ter uma família, ok? Deixa Deus guiar todo o processo. Então você precisa descansar, orar e descansar em Deus. E Ele vai conduzir o que é melhor para você. Deus vai fazer tudo para que você possa desfrutar do melhor. Então Deus tem que guiar tudo.
E para isso precisamos deixar, ok? Muito bem. Bem interessante isso. Não teve nenhuma interferência humana nisso. Vocês conseguiram entender? Não teve nenhuma interferência humana nisso. Deus estava conduzindo tudo ali. Vamos avançar mais um pouco que vai ficar mais claro. Para isso, precisamos entender que existem 4 decisões mais importantes na vida. Essas decisões, elas são fundamentais. A primeira dessas decisões é a decisão por Cristo. Essa é a principal decisão na vida de um ser humano, entregar o coração a Jesus Cristo. Vamos perceber que Adão, quando foi criado, a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. A primeira pessoa que Adão viu quando abriu os olhos, quando veio à existência, foi Jesus Cristo. Adão viu o rosto de Jesus. E ali, naquele momento, Adão entregou para sempre o coração dele a Jesus. Isso é muito importante, tá? Bom, o coração entregue a Cristo é a primeira decisão de cada ser humano, é a principal e a mais importante de todas. Depois que a pessoa entrega o coração a Cristo, ela agora deve entender qual é o chamado dela, o chamado de vida. Jesus Cristo tem um chamado para cada pessoa que entregou o coração a Ele. Todo ser humano que entregou o coração a Cristo, decidiu servir a Jesus, Jesus tem um chamado para cada pessoa. E só Jesus sabe qual é o chamado dessa pessoa. Então Jesus vai revelar esse chamado individualmente, né, para cada ser humano, para cada pessoa que entregou o coração a Ele. Então você tem um chamado, eu tenho um chamado, cada pessoa tem um chamado de vida. Então é necessário, antes de dar o passo para começar a ter um relacionamento, você precisa entregar o coração a Cristo e Jesus Cristo vai revelar para você qual o chamado que Ele tem para você. Exatamente, todos devemos ser missionários, tá? Todos devemos ser um missionário nessa vida. Mas cada missionário também tem sua profissão, tá? Tem o seu dom, tem o seu perfil. Então Jesus vai conduzir cada servo seu, né? Cada missionário, porque cada pessoa que nasce no reino de Deus nasce como missionário. Então, ou seja, você será um missionário disfarçado de advogado, um exemplo. Você talvez será uma missionária disfarçada de médica, de advogada, e assim por diante, né? Talvez ali o rapaz, o jovem, vai ser um missionário disfarçado de marceneiro, de carpinteiro, de pedreiro, de pintor. Cada um terá sua profissão, né? Mas também tem o seu chamado. Muito importante. Eu estou resumindo para vocês a questão do chamado, porque tem diversos meios para você exercer o seu chamado como missionário dentro da sua profissão, do seu perfil, tá? Muito importante isso. Então, dentro desse chamado, você exercendo esse chamado, você agora vai estar um pouco mais estruturado. Você vai ter uma visão um pouco mais ampla, né? Sobre o plano de Deus para a sua vida. Você agora sabe que você é um missionário, né? Disfarçado de alguma profissão. Vamos resumir assim, né? E aí, então, agora, nesse chamado de vida, Jesus ele vai conduzir você, se for da vontade dele, para você ter agora uma família, tá bom? E aí nós vamos dar o exemplo de Adão e Eva daqui a pouco, dentro desses princípios. Por quê? Porque Adão, quando Deus criou Adão, na sexta-feira, ele deixou Adão exercer o chamado de Adão. Como assim? Adão dava nomes aos animais, deu, né, os nomes aos animais. Adão cuidava do jardim do Éden. Adão era um jardineiro. Ele era uma pessoa, um agricultor, vamos colocar assim, né? Adão ele estava trabalhando. E dentro do seu trabalho de dar nomes aos animais, Adão sentiu realmente que ele precisava de uma companheira. Ele sentiu um desejo, né? De ter uma companheira, porque ele viu os animais, o macho, ele viu a fêmea, ok? Ele viu o leão, a leoa, e ele percebeu que havia ali realmente um casal, né? Então, Deus permitiu e deixou Adão ter esse sentimento, esses sentimentos, esses pensamentos. Interessante. Então, quando isso aconteceu,
Deus ali então foi o momento que Deus ele criou Eva para Adão. Então, Deus conduziu todo o processo. E quando Adão estava exercendo o seu chamado, foi o momento ali que Deus trouxe a sua companheira, tá? Então, bem interessante. Tanto Adão como Eva, né? Eva nem existia nesse momento, né? Deus então veio criar Eva a partir da costela de Adão, algo bem íntimo, Adão, né? Sua costela, algo dele, do corpo dele, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Então isso foi muito íntimo, né? Foi muito maravilhoso o que Deus fez, tirando a mulher do homem e para que eles pudessem realmente ter uma unidade de Deus mesmo, algo abençoado por Deus. Então, muito bem, Adão estava no seu chamado, então Deus trouxe a sua esposa exatamente quando ele estava exercendo o seu chamado de vida. Quando Adão estava exercendo o seu chamado, Deus então trouxe a sua companheira e casou Adão. Adão então recebeu ali a sua ajudadora, que lhe fosse idônea. Então aí foi o casamento. Quem fez esse casamento? Deus. Deus fez todo o processo, ou seja, Deus conduziu o processo e foi unindo eles, né? Uniu o casal. Vocês repararam que aqui podemos extrair vários princípios para começar um namoro, né? Primeiro, uma amizade, né? Uma amizade. O namoro também é uma amizade. Mas o casamento, o noivado, continua sendo amigos, né? Mas agora em níveis diferentes, né? Agora, o que acontece? Aí nós vamos perceber que Adão, ele casa-se com Eva, recebe a bênção de Deus e na sequência, né? Adão, no próximo dia, na sequência sexta, sábado, ele descansa com Deus ali no sábado. O casal descansam com Deus no sábado. Bom, o casamento. E dentro do casamento, a família humana, ela consegue isso tudo falando de pessoas que entregaram o coração a Jesus. Perfeito? Tanto Adão como Eva, eles tiveram um chamado, né? O jovem, o rapaz e a moça também têm os seus chamados depois que entregam o coração a Cristo. E aí então, essa família agora vão exercer o chamado juntos. Por quê? Você pode perceber que Eva, quando Deus fala que ia criar uma companheira para ele, que ele fosse idônea, que fosse uma companheira, que tivesse ao seu lado. Então, esse casal, eles devem se unir dentro do seu chamado. Eles agora terão um chamado praticamente único, né? E um chamado agora que se uniu. Claro que cada um tem as suas diferenças, tem os seus perfis diferentes, tem sua habilidade diferente, dons diferentes, e isso vai enriquecer o chamado da família. Então a família agora terá um chamado. E esses dons diferentes, né? Esses perfis diferentes, essas personalidades diferentes, elas vão se unir pela causa de Cristo. Então agora o chamado será o chamado da família. Da família. Muito bom isso. Então Deus vai unir os chamados para ter ali o chamado da família. Casamento, tá? Isso se chama casamento. E é muito mais profundo do que a gente está falando aqui ainda, tá? Mas vamos ver isso mais para frente. Bom, e aí vem a quarta decisão mais importante da vida, que é ter filhos ou não ter filhos. O casal, eles podem escolher ter ou não ter, conforme a orientação de Deus para a vida deles. Por isso que eles devem consultar a Deus, orar, pedir orientação, para saber se eles devem ter ou não ter. Tá? Eles vão estudar, eles vão ver, eles vão analisar e com muita oração e comunhão com Deus, Deus vai orientar eles para ter ou não ter. Tudo bem? Isso é uma coisa bem pessoal do casal, da família com Deus. Ninguém deve interferir na família, tá? Nas decisões da família, que é Deus e a família. Perfeito, gente. Muito importante isso. Vamos avançar, que tem bastante informações. Bom, e aí então os princípios sobre o casamento no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Por enquanto vamos trabalhar em Gênesis 1 e 2, depois vamos poder aprofundar mais na Bíblia por inteiro. Mas aqui vocês vão perceber que os princípios estão espalhados nas Escrituras, mas vamos ter a base, né, no livro de Gênesis aqui de maneira mais profunda.
e depois nós vamos avançar. Gênesis 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 do livro de Gênesis. Aqui vamos dar uma base em relação à decisão por Cristo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Então, esse chamado, né, essa decisão por Cristo, Adão, né, simplesmente ali, ele começa a exercer na sequência o seu chamado quando ele entrega o coração a Cristo. Ele é criado por Deus, não é verdade? E ali, então, ele começa a exercer o seu chamado, sua decisão por Cristo. Se você também ler no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, e o verso 26 e 27, você vai ver que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós vemos ali a criação do homem. E Gênesis capítulo 2, verso 7, assim diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ali a criação do ser humano, Adão, e na sequência Eva. Então, o primeiro encontro foi com Cristo, a decisão por Cristo. Avançando mais um pouquinho, e aí nós temos aí Gênesis 2, 16 e 17, ainda falando sobre a decisão por Cristo. Olha que interessante. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa isso? Adão está sendo educado por Cristo. Verdadeira educação, ou seja, a educação de Cristo. As orientações, a palavra de Cristo. Realmente aí está a verdadeira educação, vinda diretamente do soberano educador, Cristo, Jesus Cristo. Então Adão recebe a verdadeira educação. Ele está no ambiente exatamente propício, né? Um jardim, na agricultura, no campo. Então Jesus está educando ele, criou o ambiente onde ele deveria morar, no campo. E aí então ele recebe as orientações de Jesus, ele está trabalhando, exercendo o seu chamado. Tudo isso é verdadeira educação, tá? Os princípios, né, da verdadeira educação, muito importante, o que nós aprendemos em Gênesis 1 e 2. Decisão por Cristo, ensinamento de Cristo. Adão está tendo um relacionamento com Jesus, o coração dele é de Cristo. E aí então, nós vamos ver em Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, quem colocou Adão no jardim do Éden? Deus. Então, Deus faz um chamado. E aquela pessoa que entregou o coração a Cristo, agora ela é guiada pelo Espírito Santo. Por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Pai. Essa pessoa é guiada por Deus. Então, essa pessoa vai ser colocada por Jesus Cristo no chamado que Jesus tem para ela. Então, essa pessoa ela tem que deixar Jesus guiar a vida dela. E aí, Adão está sendo guiado por Jesus. Jesus colocou ele no jardim do Éden. Esse era o chamado dele. E ele estava exercendo o seu chamado de vida. Bom, Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Olha só que bênção, a oportunidade que Adão teve de poder colocar o nome nos animais. Que coisa linda, né? E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, olha, que chamado maravilhoso Adão teve, né? Então, Adão estava exercendo o seu chamado de vida, guardem isso. E aí, então, o capítulo 2, verso 18, diz: e disse o Senhor Deus. Olha só, vamos para o casamento, né? Quando Adão estava exercendo o seu chamado, Deus então trouxe a sua companheira. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quem foi que falou isso? Quem chegou a essa conclusão? Deus. Dentro do chamado de Adão, Deus então pronunciou essas palavras: não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma ajudadora. Guardem isso. Chamados, agora Adão tinha o seu chamado, Eva tinha o seu, né? Viria a ter o seu. E dentro desse chamado de Eva, ela seria uma ajudadora idônea para Adão. Vocês conseguiram entender isso? Nossa, se a família pudesse entender essas coisas, seria muito bom. O rapaz, a moça, que querem formar um lar, né? Que estão exercendo o seu chamado. Então, quando o casal eles vão se unir, eles têm que pensar nisso. O chamado tem que se encaixar. O chamado tem que agora ser um chamado da família. Então, cada um tem o seu chamado de vida e esses chamados têm que se encaixar para a família ter o seu chamado agora. Muito bom, né? Então, Deus uniu Adão e Eva. Quem estava orquestrando, coordenando, dirigindo essas coisas? Deus. Vocês perceberam isso? Esse é um dos pontos mais importantes desse estudo. Deus guiar a sua vida. Deus conduzir a formação da sua família. É muito bom. Poderíamos ficar bastante tempo meditando nisso, não é verdade? Mas guardem isso. Disse o Senhor Deus, Deus falou, far-lhe-ei, olha só, uma ajudadora, e essa ajudadora é idônea. Idônea para Adão. Muito bem, depois vamos entrar um pouquinho mais para a gente analisar essa palavra idônea. Tudo bem? Ajudadora e idônea. Você já pode, né? Se você quiser, já pode já se aprofundar nessa palavra idônea, mas vamos avançar. Então, vamos ver agora Gênesis capítulo 2, 19 e 20. Olha só, o chamado casamento, a combinação perfeita, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas, aí vem o grande ponto, mas para o homem, Adão, não se achava ajudadora idônea. Olha só, interessante, né? Então, dentro do reino animal, não havia alguém ou uma fêmea, né, que pudesse ser uma ajudadora idônea para Adão. Então, Deus criou alguém à imagem e semelhança de Deus, né, para que fosse também como Adão, que era a imagem e semelhança de Deus. Muito importante isso. É um casal que pudesse refletir a imagem de Jesus, a imagem de Deus. Uma ajudadora idônea. Mulheres, lembrem disso, né? Isso aqui é importante. Deus, quando pensou em Eva, tá? Para Adão, né? O marido dela, que seria o marido dela, Deus pensou na mulher como uma ajudadora idônea. Uma mulher que pudesse ser uma ajudadora ao seu marido. E o marido pudesse amar e ajudá-la e protegê-la. Muito importante essas coisas. Essas compreensões são muito fundamentais para você se preparar para ter um lar feliz, para ter um casamento segundo a vontade de Deus. Tudo bem? Então Deus aqui nos mostra a combinação entre chamado e casamento. Avançando um pouco mais, nós vamos ver em Gênesis 2, 21, diz assim, então Deus fez. Quem está agindo em tudo isso? Deus. Adão estava exercendo o seu chamado, e aí então ele sentiu um desejo, né? Sentiu ali no coração o desejo de ter uma companheira, perfeito. Deus deixou isso acontecer de propósito, para que Adão valorizasse o presente que ele ia receber. E olha só que interessante, então o Senhor fez cair um sono pesado. Adão então foi dormir um sono pesado, né? E aqui diz, um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. Adão estava o que mesmo? Dormindo. Dormindo. Então, dentro do período do seu chamado de vida, Deus fez Adão dormir. Teve um momento que Adão dormiu. Sabe? Ele não estava preocupado, ele não sabia o que estava acontecendo. De repente, dormiu. Né? Deus foi lá e fez ele dormir. Enquanto ele estava trabalhando ali, Deus foi lá e fez ele... Adão, dorme um pouco. E aí Adão dormiu. E quando ele dormiu, quando ele acordou, quem estava lá? Exatamente, a sua esposa, a sua companheira.
aquela que Deus preparou para ele. E aqui diz: e este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Guardem isso aí. E cerrou a carne em seu lugar. Olha só o grande médico, né? O grande cirurgião divino, Jesus Cristo. Foi lá e tirou, né, a costela de Adão de maneira fantástica, miraculosa, divina, né? E aí então criou uma bela mulher para ele. Uma companheira que os olhos de Adão com certeza brilharam, né? Quando ele levantou, quando ele acordou, né, abriu os olhos, estava lá Jesus e estava lá Eva. E Jesus falou: Adão, está aqui a sua companheira. Nossa, que presente fantástico. Eu fico imaginando eu naquele lugar, naquela situação, né? Abrir os meus olhos e olhar para Jesus e Jesus simplesmente olhar para mim e dizer: aqui está Adão, Israel, né? Está aqui a sua companheira. Está aqui a sua companheira. A ajudadora que vai ser idônea a você. E ela sorrindo, feliz, né? E ele também sorrindo, feliz. Adão vai pronunciar algumas palavras na sequência. E ele se sente feliz. Essas ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Vai se chamar mulher. Adão gostava de dizer o chamado dele, né? E ele já, na sequência, já colocou o nome para ela. Olha que interessante. Ela vai se chamar mulher. Porque do homem foi tirada, né? Foi criada a partir da costela do homem. Então Adão, olha que coisa fantástica, né? Então Adão, firme no seu chamado, recebe uma companheira de Deus e ali ele continua avançando no chamado dele e eles se casam, na verdade, ali começa ali acontece o casamento, né? Casamento. E quem estava conduzindo tudo isso? Deus estava conduzindo, tá? Não adianta você correr atrás. Não adianta você ficar procurando, caçando, tentando fazer alguma coisa para poder conseguir um companheiro, uma companheira. Deus vai mostrar para você o momento certo de dar os passos. Mas primeiro você precisa se realizar como solteiro, como a solteira, como um jovem e uma jovem solteiros primeiro, se realizar com Cristo dentro do seu chamado de vida. Guardem isso, isso é importante. Primeiro, você tem que estar completamente realizado com Jesus. Você não precisa de um casamento para ser feliz. Você já é feliz solteiro com Cristo. Então, dentro dessa realização como solteiro com Cristo, exercendo o seu chamado, Jesus, ele vai te mostrar se você deve dar os passos para formar uma família ou não. E aí ele vai te indicar e vai te mostrar quais são os passos que você vai dar. Quem tem que estar conduzindo isso? Quem tem que estar orquestrando isso? Cristo. Não é você, não sou eu, não é? Temos que esperar, temos que confiar, temos que ter fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Agora, com certeza você, como eu, paramos para refletir, né? Quantas vezes nós erramos nisso? Quantas vezes nós erramos nessa questão, né? Muitas vezes. Com certeza eu, como você como eu, já erramos muito nessas questões, não é verdade? Estamos aqui para aprender juntos, tá? Eu não quero dizer que eu já sei tudo sobre isso, mas quero dizer para você que eu tive muitos erros em relação a isso. E Deus foi me ensinando, né? Aonde eu errei, aonde eu não devo errar mais. E agora Ele está me mostrando o melhor caminho a seguir. Sim, exatamente. Eu já errei muito nisso. Com certeza você também. Então estamos falando, estamos conversando, né? Aqui como um diálogo, um estudo, uma conversa, de pessoas que já erraram em relação a essas questões. Mas Deus é um Deus de misericórdia e Ele está disposto a nos dar uma segunda chance, tá? Eu quero falar para você que já errou, como eu também. Podemos ir a Jesus Cristo e pedir perdão, sabe? Pedir perdão. E Jesus é um Deus de justificação. A justiça de Cristo está disponível para nos purificar dos nossos pecados, dos nossos erros e nos transformar o caráter, a mente, a vida e nos dar uma segunda chance para poder fazer as coisas certas. Tudo bem? Então, fique em paz, descanse em Cristo, peça perdão dos seus erros, dos seus pecados e Jesus ele está disposto a te perdoar e te dar uma segunda chance, como também Jesus está me dando uma segunda chance.
Amém? Que Deus te abençoe, tá? Guardem isso no coração de vocês. Vamos conversar com muita humildade em relação a esse assunto, de pessoas que já erraram e agora estão dispostas, com a ajuda de Cristo, a acertar. Tudo bem? Muito bem, vamos avançar então. Então, Gênesis capítulo 2, verso 22 nos diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Olha que lindo! Trouxe a Adão. Quem trouxe? Deus trouxe para Adão a sua esposa. Amém? Isso já está bem claro, né, gente? Que coisa fantástica. Deus formou. Gente, essa palavra é interessante, como nós estamos extraindo os princípios, né, para começar um relacionamento, uma família. Então aqui é interessante essa parte. Essa frase diz: formou uma mulher. Então, o que está acontecendo com as jovens, as moças que entregaram a mulher, né? Que entregaram os seus corações, essas jovens, essas mulheres, entregaram seus corações a Jesus. O que Jesus quer fazer com elas? Quer formar elas. Exatamente. Jesus tem um poder criador. Ele quer fazer dessa moça, dessa mulher, dessa jovem, uma nova criatura. Por que então Jesus quer fazer isso? Porque Jesus quer abençoar ela na sua vida, no seu chamado e no seu casamento, na sua família. Então, quero falar diretamente para as moças, para as mulheres nesse momento. Olha só, você precisa permitir que Deus possa formar você, ou seja, transformar você, recriar você, né? Seu caráter, sua mente, sua vida. Ele quer te perdoar, te formar e te preparar para que você possa exercer o seu chamado de vida e preparar você para você agora ter uma família, porque você vai, possivelmente, né? A maioria dos casais tem filhos, né? A maioria dos casais tem filhos, poucos casais não têm. Mas por quê? Porque você vai precisar educar crianças que vão futuramente também formar novas famílias. Então é necessário, moças, rapazes, e diretamente falando para as moças, permita a Deus preparar você, porque Ele também está preparando lá o rapaz, né? Preparar você, moças, né? Moça e moças, para poder formar um lar. Então você tem que entender o plano de Deus para você, tá? Então procure estudar bastante na Bíblia e também os livros de Ellen White, o Espírito e Profecia, sobre o papel da mulher, o papel da jovem, da moça missionária, e para que Deus possa te dar orientações, como você deve se portar, como você deve se comportar, como você deve agir, como será a sua vida no dia a dia, qual o seu preparo diário para formar um lar. Então, você pode perceber, moças, que Eva, ela nem existia quando Adão estava exercendo o seu chamado. Eva nem existia ainda. Por que isso? São princípios que nós estamos extraindo. Então significa que ela, vamos aplicar, né, já para os nossos dias, Eva, ela nem existia, nesse caso, as moças, elas devem esperar que Deus vai conduzir elas, né? Vai conduzir as moças para aquele que Deus está usando, né? Está conduzindo no seu chamado e também está conduzindo ela no chamado dela. Então o rapaz tem um chamado, a moça tem um chamado. Então quem vai saber se esses chamados vão se combinar ou não? Deus. Deus vai saber, né? Deus vai saber como unir, né, cada ser humano, né, cada moça e cada rapaz. Deus sabe, porque Deus conhece a gente, né, com certeza profundamente, e aí então Ele vai unir. Então, por isso que o rapaz e a moça têm que estar completamente ligados a Jesus e dirigidos por Cristo, porque Jesus jamais vai unir pessoas de forma que vão trazer tragédias para o mundo, né? Vão formar famílias terríveis, né? Famílias completamente destruturadas, né? Famílias que vão trazer assim problemas para a sociedade, para a nação. Então, famílias guiadas por Jesus são famílias que vão ser uma bênção para o mundo, para a igreja e para o mundo.
Então, jovens, rapazes e moças, deixa Deus conduzir a vida de vocês. E aqui, diretamente, né, para as moças, que também serve para os rapazes, moças, deixa Deus guiar você, deixa Deus preparar você em tudo que você vai precisar para ser uma mãe, ser uma dona de casa, ser uma esposa missionária. Porque a partir do momento que você, moça, forma um lar, você agora tem um ministério chamado de família, tá? É o seu ministério. Rapazes, formou a família, agora é seu ministério é a sua família. O principal ministério da sua vida é a sua família, tá? E aí Deus vai usar a sua família para ganhar almas para o reino dele. Então, o propósito de uma família é glorificar o nome de Deus, tá? Revelar o caráter de Cristo de maneira mais plena, mais poderosa. Tudo bem? Vamos avançar então. Então, formou uma mulher e trouxe a Adão. Avançando, Gênesis 2:23 diz: E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Olha Adão aí, né? Porquanto do homem foi tomada, porquanto do homem foi formada. Gente, vamos meditar em cada detalhe de Gênesis 1 e 2. Olha só que interessante. Se você parar para meditar aqui, né, de maneira bem espiritual, ó, esta agora é ossos dos meus ossos. Adão deveria entender isso, e ele entendeu, né? Ela foi tirada dele, faz parte dele. Você está entendendo, né, jovens, rapazes, o sentimento que você deve ter para sua futura esposa, né? Ossos dos seus ossos, carne da sua carne, você tem que zelar. Você não zela de você? Você não cuida de você, do seu corpo, da sua vida? Olha, de maneira forte, de maneira maravilhosa, você deve cuidar da sua esposa também. Então ela tem que ser cuidada como você cuida de você. Agora, se você não cuida bem de você, com certeza você também não vai cuidar bem da sua esposa. Então, cuidado, cuide bem de você. Você não quer estar sempre bem vestido, bem, com saúde, né? Feliz, contente. Então, a sua esposa tem que estar assim também, tá? Tem que estar no nível bom, certo, correto. Da forma que Deus vai te orientar através da Bíblia, tá? Cuida da sua esposa. É ossos dos seus ossos e carne da sua carne, tá? Não despreze ela. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, tá? Mulher e homem. Olha só, isso aqui é importante. A definição de mulher e homem aqui é destacada, né? Macho e fêmea, tá? Macho e fêmea, mulher e homens têm papéis diferentes, tá? Tem papéis diferentes, tem responsabilidades diferentes dentro de um lar, que vão se unir para que haja um todo completo. Então, a união do homem e a mulher, né, para poder ter uma família, e aí cada elementos diferentes, né, entre o homem e a mulher vai combinar. É como um quebra-cabeça que você une as peças, né, e aí você tem uma imagem completa. Isso aqui é fundamental. E aí os filhos vêm e é mais bênção ainda, tá? A família vai ter mais, vamos dizer assim, mais amplitude, mais a esfera de alcançar almas para o reino de Deus vai aumentar. Você solteiro é uma coisa, casado já é outra e ter filho já é outra, tá? Então a esfera vai aumentar. Avançando mais um pouquinho, Gênesis 2:24. Portanto, Deus chega ali numa conclusão, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Guardem isso. E apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. Agora, ambos uma carne. Gente, então aqui tem muitos princípios, tá? Eu não vou conseguir abranger tudo, né? Mas vamos fazer, pelo menos em alguns vídeos aqui curtos. Eu não quero demorar muito também. Mas para que você possa ter informações, porque aí eu vou fazendo devagar, né? E vocês vão pegando mais informações. O que eu quero trazer para vocês aqui é informações, conteúdo, princípios, tá? Para a gente poder crescer juntos. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, Deus chegou a essa conclusão, tá? Não foi o homem, foi Deus que chegou a essa conclusão. E ele disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. O que significa isso? O homem tem que estar para formar um lar, para chegar a começar a pensar em relacionamento. Claro que nesse momento, dentro do contexto, a gente está falando do chamado, né?
Ele já entregou o coração a Cristo, está exercendo o seu chamado, e dentro do seu chamado, ele já tem, o rapaz e a moça, eles já têm condições, né, de deixar o pai e a mãe. Então, dentro do seu chamado, é a hora que você deixa o seu ninho, vamos dizer assim, né? É o momento que você agora já está conseguindo se manter financeiramente, tá? Emocionalmente, tá? Questão emocional, já consegue lidar bem com as suas emoções, tá? Já tem condições de se manter, já tem um chamado, né? Já está exercendo o seu chamado. E aí, então, é, já está fisicamente, né? Bem formado, já tem uma maturidade o suficiente para exercer um chamado. E agora, sem depender do pai e da mãe. Tudo isso sem depender do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe já fez todo o processo de educar, né? E esse rapaz, essa moça já tem uma idade suficiente, já tem uma maturidade suficiente de conseguir viver só. Só no sentido de quê? De exercer o seu chamado, de se manter financeiramente. Por mais que esse rapaz, essa moça ainda esteja morando com os pais, tá? Por mais que ele ainda mora com os pais, mas ele já tem uma individualidade ao ponto de se manter financeiramente, já ter seu emprego ou, né, seu trabalho ali, e já tem uma maturidade, né, mental, psicológica, de saber lidar com as emoções, de saber lidar ali com as questões da vida. Vocês estão entendendo? Na questão espiritual, principalmente, né? Porque ele já entregou o coração a Cristo, está exercendo seu chamado de vida, então já tem uma maturidade espiritual o suficiente para começar um relacionamento. Gente, isso aqui é o ideal de Deus, tá? Isso aqui é o ideal de Deus. Então, eu estou falando do ideal de Deus. Então, vamos buscar o ideal. E para conseguir esse ideal, tem que ter Cristo, tá? Ninguém vai fazer isso aqui sem a ajuda de Cristo. Por quê? Porque o mundo não apresenta uma família, né, um começo de uma família dessa forma, tá? Então eu estou falando para vocês coisas de Deus, coisas da Bíblia. Então se você for buscar orientações no mundo, na mente secular, isso aqui é utopia para as pessoas que têm uma mente secular, secularizada, né? Então elas não vão entender isso aqui não. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra de Deus. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. E uma mente espiritual consegue entender as coisas espirituais. Então, estou falando para pessoas que têm uma mente espiritual, que têm uma comunhão com Deus, tá? Que ora e que estuda a Bíblia e estuda profecia. Perfeito? Então, o rapaz e a moça estão preparados para exercer para começar, né, um relacionamento, se eles já conseguiram, né, estar vivendo sem a manutenção dos pais e da mãe, um exemplo, né? Eles conseguem já se manter, já tem um trabalho, já está exercendo o seu chamado dentro do seu trabalho e assim por diante, tá? Tem muita coisa aqui que poderia extrair, mas só para vocês terem uma ideia, com certeza vocês vão conseguir pensar em mais coisas. Bom, o que vai acontecer? Aí nesse momento, então, a Bíblia diz, apegar-se à sua mulher. Aí vai para o processo, então, né? Do namoro, do noivado, do casamento, tá? E serão ambos uma carne. Isso é importante. Agora, nada o egoísmo deve completamente deixar de existir dentro de um relacionamento, dentro de uma família. O egoísmo atrapalha muito, tá? O rapaz realmente tem que entender que agora ele não pode ficar pensando em si, ele tem que pensar na sua esposa, no bem-estar dela, na felicidade dela, no bem dela e também na sequência nos filhos também. Então, o rapaz, a moça, eles têm que pensar agora, parar de ficar pensando em si, né? E pensar agora, isso aí já tem que estar, por isso que tem que se realizar como solteiro antes, tá? Com Cristo, para poder entender isso no casamento. Porque se a pessoa entrar com o coração completamente egoísta, né? Jactancioso e pensando apenas em si, ele não vai valorizar a pessoa que está ao seu lado, tá? Então já tem que pedir a Deus vitória a cada dia, né? Uma vida de solteiro. Por isso que tem que entender a questão da vitória contra as tendências herdadas, cultivadas, adquiridas. Tem que aprender sobre a questão da vitória sobre o pecado pela graça e poder de Jesus, da vitória de Cristo contra o pecado.
que Jesus concede para os seus filhos ser vitoriosos também, para poder saber ter um relacionamento ali segundo o coração de Deus, segundo o plano de Deus, tá bom? Então, por isso que você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que rogar a Deus. Por isso que Deus orientou Adão, verdadeira educação, lembra? Eu falei para vocês, Adão estava sendo educado por Jesus e ele entendeu, e Deus trouxe a esposa dele depois, na sequência. Então Adão estava sendo educado, Adão estava sendo orientado, estava exercendo o seu chamado. Os anjos de Deus vinham ali orientar o casal depois, né? Os anjos estavam ali orientando eles. Adão estava ali conversando com Deus, exercendo o seu chamado, todo esse processo de comunhão, tá? A gente extrai ali a comunhão com Cristo, a verdadeira educação que é dada por Jesus. Vamos avançar mais um pouquinho. Bom, Gênesis 2:25 diz: E ambos estavam nus, o casal, né? O homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. Bom, aqui podemos entender uma coisa importante. O espírito de profecia nos diz que o casal, Adão e Eva, eles tinham uma veste de luz no livro Patriarcas e Profetas. Vou ver se eu consigo colocar esse texto aqui para vocês dar uma olhada, tá? Eles estavam nus, mas eles tinham vestes como de luz, como as vestes dos anjos. E quando eles pecaram, essas vestes desapareceram. E a Bíblia, e os olhos deles foram abertos, nesse caso, né? O pecado trouxe isso, a natureza mudou. E aí o que aconteceu? E eles depois viram, né? Aí apagou aquela luz, aquelas vestes de luz, e eles viram que estavam nus, e aí começou agora algo diferente na natureza deles. Uma mudança radical, né? Mas uma coisa é certa, eles estavam em plena comunhão com Deus. Havia uma proteção de Deus, eles estavam em plena harmonia com Deus. Então, a família começou a ter problemas depois que houve a desarmonia. Eles se desarmonizaram, eles se desapegaram de Deus, eles se afastaram de Deus por causa do pecado. E aí então começou o problema. Adão começou já depois, né, que eles pecaram, no capítulo 3, começou já a colocar a culpa na mulher, começou a colocar a culpa em Deus. Eva começou a colocar a culpa na serpente. E aí cada um não queria assumir sua responsabilidade. Entenderam? Qual é o problema então que trouxe desarmonia à família? O pecado. Guardem isso. O que trouxe desarmonia à família? O pecado. Tá? E aí o problema, você já conhece os problemas que vieram, né? Tudo bem? Eu vou colocar aqui para vocês verem o texto, tá? Onde Ellen White, ela fala sobre as vestes de luz que o casal tinham ali no Jardim do Éden. Muito bem. Perfeito. Até aqui por enquanto, tá? Vamos terminar aqui. O próximo vídeo eu vou falar sobre essa sequência. Estágios do relacionamento, tá? Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou dividir em vídeos, né? Tudo bem? Então, vamos falar sobre amizade casual. Vamos falar também sobre amizade profunda, namoro, noivado e casamento, tá? Então, vamos tentar aí ajudar vocês assim nessas partes, tá? Em cada estágio, em cada fase. Vamos aprender também que tudo é feito com ordem e com decência, tá? Tudo é feito com ordem e com decência. Por isso que eu estou fazendo aqui devagarzinho, para vocês tentarem pegar pelo menos uma ordem, né? E saber que tudo é feito com decência, tá? Ordem e decência. Nós vamos estudar isso aqui também na Bíblia sobre ordem e decência, no livro de Coríntios. Tudo bem? Então é isso. Até aqui por enquanto. Eu espero você, tá? Fique aí aguardando, compartilhe esse material com aquelas pessoas que precisam, que estão ali na fase, né? Na verdade, você pode compartilhar com qualquer pessoa, porque se a pessoa estiver casada, ela vai aprender para poder educar os seus filhos, né? E se elas erraram no processo do casamento, elas podem orar, pedir perdão para Deus, elas podem também rogar a Deus para que a partir dali eles possam seguir o plano divino. Então, compartilha com qualquer pessoa que você achar que deve compartilhar. Mas vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento tão interessante, tão bom. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós aprendemos muito. Por favor, continue nos educando, nos ensinando para dar os passos certos. Em nome de Jesus, alcança o máximo de pessoa possível, Senhor, através desses estudos sobre princípios de relacionamento e lar cristão.
Sabemos que estamos aprendendo coisas da Bíblia, coisas de Deus, coisas do Senhor Deus. E é completamente diferente do que o mundo ensina. Por favor, que as pessoas que vão escutar esses estudos possam lembrar disso. Nós não estamos falando da visão secular, da visão do mundo. Não, não. Estamos falando da visão bíblica. E precisamos que o Senhor nos ajude a compreender e aceitar os teus planos e com o poder e com a ajuda de Cristo, do Espírito Santo, possamos viver essas verdades e seguir exatamente os planos que o Senhor tem nos mostrado através da Bíblia e também através do Espírito de profecia. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu espero você, tá bom? Na parte 2. Vamos lá para a parte 2. Que Deus te ilumine e te abençoe.